Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Como anda o seu sono? Está dormindo bem? Você precisa do que para dormir? Tem gente que fala assim, se eu não tomar uma tacinha de vinho, eu não consigo relaxar para dormir. Se eu não tomar um tarja preta, eu não consigo dormir. Se eu não fizer isso... O que eu escuto isso e o famoso Rivotril é o que eu mais já escutei na vida. Bom, quem vai responder as perguntas para mim é o Dr. Alan, que foi convidado aqui, neurologista, especialista, inclusive, né? Fico muito feliz, viu? Que há muitos anos, eu tenho 12 anos no ar e nunca consegui falar de um assunto com uma pessoa específica. E até agradecer meu amigo Lucas, que ele falou, não, eu tenho um cara muito bom. Fico muito feliz. Obrigada pela sua presença. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Rita. Alan, vamos falar do sono. O que é um distúrbio? Como que eu vou saber que eu estou com um distúrbio no meu sono? O distúrbio seria uma alteração. A gente pode dizer que as doenças do sono, os distúrbios do sono, são queixas relacionadas ao sono que provocam algum prejuízo na qualidade de vida. Tá. Ela pode ser diversa, pode ser um ronco, pode ser um distúrbio do sono, pode ser uma apneia, pode ser uma insônia, que é uma dificuldade para iniciar o sono. Se tiver prejuízo na qualidade de vida, isso também pode ser uma doença, pode ser um distúrbio. Quando a gente fala, inclusive, de ansiedade, depressão, nós tivemos aqui o Fred, que falou, muita gente não está conseguindo dormir, nós estamos passando um período muito difícil. Ele fala, é o novo, já é uma condição nova, igual um bebê novo, relacionamento novo, dá ansiedade, mas tem gente que toma até as coisas e não consegue. A famosa melatonina. Pode, porque tem indicação ou não? Parece que as pessoas compram sem receita. A compra da melatonina, em tese, né, o pessoal consegue sem receita, principalmente em lojas de suplemento alimentar. Se ela funciona ou não, o que eu posso dizer com bastante certeza? Quando bem indicado, ela funciona muito bem. Tá? O que está acontecendo, que a gente observa no momento, né, não é no momento, é nesses últimos anos, é um uso indiscriminado da melatonina. Felizmente, ela praticamente tem poucos efeitos colaterais, mas muito poucos, e quando existe, ela costuma ser leve. Né? Mas a maior parte das vezes, o efeito dela costuma ser placebo. Só a título de ilustração, quando a gente pega as pessoas que tomam melatonina versus outros grupos de pessoas que não tomam melatonina para insônia, ou seja, para quem tem dificuldade para dormir, ela ajuda para você iniciar o sono mais rápido em 1 ou 2 minutos. Então, ao invés de repente da pessoa demorar 1 hora, ela vai demorar 59 minutos. Então, o efeito dela para insônia, de maneira geral, é muito baixo. Mas tem outras doenças do sono que ela é muito eficaz. Entendi. Porque, no caso, assim, existem pessoas agitadas que é diferente de pessoa ansiosa. Tem gente que, se não gastar energia, não consegue dormir. Eu sou uma delas, eu sou uma pessoa produtiva, isso é verdade. Se eu cansar, é como se eu tivesse uma bateria. Você pode me falar como médico. Se eu não usar minha bateria inteira, eu não consigo relaxar para dormir. Perfeita a tua observação. Tem um fenômeno que a gente chama de pressão do sono. Tá? Então, a gente tem que acumular atividade durante o dia para que a gente chegue à noite tem muita pressão do sono e vontade de dormir. Se eu não fizer muita atividade durante o dia, a minha pressão do sono noturna vai ser baixa. Aí, minha propensão do sono, né, a minha vontade de dormir vai ser menor. Vou dar um exemplo que a gente usa um pouquinho nas aulas, assim, que a gente fala que a nossa unidade básica de energia da célula, né, ela vem da glicose e vira um negócio dentro da célula que chama ATP. Conforme eu vou gastando ATP, eu vou produzindo uma substância chamada adenosina dentro do meu cérebro. E essa adenosina vai acumulando, quando tem muita adenosina dentro do meu cérebro, quando eu tenho muito sono. E quando ela acumula bastante, quando eu tenho bastante atividade. Então, o dia que eu fico o dia inteiro no ócio, vai ser mais difícil eu dormir. O dia que você faz academia, trabalha, grava, conversa, enfim, faz um monte de coisa, o que vai acontecer à noite? Você vai dormir bem. Né? Porque vai ter acumular adenosina, vai acumular pressão do sono, vai ter uma boa noite de sono. Eu senti muito isso na quarentena. Como reduziu, vamos falar, minha atividade em 50%, aí os dias que eu conseguia produzir bastante, eu chegava, nossa, bem, hoje eu vou dormir. E teve dia de eu ficar brigando com sono. Eu falei, gente, agora eu estou conseguindo ter insônia, e eu percebi o tanto que é ruim. Você querer dormir e não conseguir, porque insônia é isso, né? Mesmo desligando tudo, apagando tudo, parece que você não... É como se fosse o computador mesmo. Você não desliga, o celular fica ali meio automático. E cansa demais. Começa uma luta, parece, contra você e o sono. É bem curioso, assim, dá para abordar de diversas formas aí o que você comentou. Vou pegar de um jeito aqui. Então, a gente pode entender insônia como uma das definições, como uma dificuldade de iniciar o sono. Né? E a gente pode olhar como população geral como um todo aqui, que hoje, né, a gente tem múltiplos motivos para ter dificuldade para iniciar o sono. Né? Com a quarentena, a gente diminui nossas atividades, ou seja, a gente faz menos coisa, logo tem menos pressão do sono, mais dificuldade para dormir. Está todo mundo nesse planeta inteiro passando por estresse agudo. Uma doença que ninguém conhecia, que surgiu, né, que ela se impõe sobre nós, e todos nós estamos, em maior ou menor grau, com algum grau de ansiedade.
E quando a gente está ansioso, a gente tem uma maior propensão para dormir? Não. Quando a gente está ansioso, o que a gente fica? A gente fica mais alerta. Se eu fico mais alerta, a dificuldade para iniciar o sono é maior ainda. Aí junta pouca atividade, você está um pouco mais alerta, aí você deita na cama. Quando você deita da cama, habitualmente quando você quer dormir e está um pouco mais alerta, a gente não fica pensando nas coisas boas da vida. A gente fica vendo, olha, o que eu não fiz hoje, o que eu tenho para fazer amanhã, quais são as dificuldades, quais são os desafios. Amanhã a gente nunca sabe, agora menos ainda. Né? E tudo isso cria o quê? Cria angústia. E a gente não consegue dormir angustiado. Aí aumenta o tempo de latência para o sono, a gente dorme menos, fica cansado durante outro dia e vai ter todas as repercussões. E o corpo sente, né? Sente total, né? Então a gente... Até tem uma pergunta aqui, ó, que eu já vou emendar para você me falar, que ela fala assim, a alimentação tem a ver com sono? Interfere? Tem tudo a ver, né? E tem várias formas de a gente abordar isso também. Então, ela fala assim, ó, pelo que eu entendi a pergunta dela assim, se eu comer certos alimentos à noite, eu já vi assim, eu li, parece, pouco tempo atrás, se você jantar, por exemplo, muito tarde, porque cada um tem um nível, já sabe, por exemplo, se é tal, e dorme, tem um reloginho biológico, né? Aí tem gente que fala, vou comer uma feijoada, uma coisa pesada, agora tá frio, bem à noite, 9 horas, quer dormir 10 horas, não dá, né? Não, então quando a gente vai fazer a nossa última alimentação, que habitualmente no Brasil é o jantar, se ele tem alto valor calórico, tem muito carboidrato, muita gordura, né, isso vai levar uma demanda energética do corpo e isso vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de sono pior. Né? E se você comer um grande volume, também vai ter maior chance de ter refluxo, sabe? Pirose, queimou, reto external, e, enfim, um sono pior. Então, durante a noite, a gente não deve fazer, né, ingestas calóricas, né, muito elevadas. E aí tem outras substâncias que a gente tem que ficar atento, são substâncias cafeinadas. Então, seja o café mesmo... Estimulante, né? Chá. Isso, chá, a Coca-Cola, o refrigerante tipo cola, né? Os energéticos hoje, que hoje muita gente usa energético. Mesmo até quem vai em academia, né, os fat burners ou os pré-treinos, eles costumam ter bastante cafeína. E isso, para quem tem insônia, né, ele precipita, ele piora, ele intensifica. Então, assim, o que a gente pode pensar de maneira geral? Então, quando a gente vai falar de alimentação, tem que evitar a alimentação muito pesada, que é de alto valor calórico à noite, e evitar as substâncias cafeinadas após as 18 horas. É mais ou menos isso. É bem assim, a gente fala muito, eu converso com muita gente que toma remédio para dormir, mesmo antes da pandemia. Você imagina agora, que inclusive aumentou até o risco, né? E a probabilidade de suicídio. Parece que é brincadeira, mas não é. Tem outra pergunta aqui que fala assim, o que eu faço para ter uma noite bem dormida de sono? Mas eu quero também emendar aqui, porque o que é uma noite bem dormida de sono? Então, a gente pode dizer que uma noite de sono boa, uma noite satisfatória, é aquela que te propicia com que você tenha um bom dia. Tá, eu acordo assim bem, então, não cansada. Isso, e não é... Olha aí, agora você falou outra coisa interessante. Para a gente refletir sobre o acordar bem, depois que passou 15 minutos, 30 minutos. Então, assim, quando você acorda, sentou ao lado da cama, ou sentou sobre a cama, na verdade, não é o momento ainda adequado para você pensar se você teve um sono bom ou não. Todo mundo, se a gente perguntar, você dormiu bem logo depois de Existe horas também de dormir? Que nem tem gente falar, dormir 8 horas, dormir 6 horas... Assim, existe, vamos falar de tempo total de sono. Né? Quantas horas de sono é necessário para que a pessoa tenha uma boa noite? Né? Isso é variável de acordo com a população, de maneira geral de 7 a 8 horas. Não é também de pessoas? Isso, de acordo com a pessoa. De maneira geral de 7 a 8 horas. Mas tem pessoas que ficam bem com 4, 5, 6 horas. Tem outros que vão precisar de 9, 10, 11, 12 horas. Mais horas, é bastante variável. O que é importante é cada um saber qual que é o seu número de horas de sono nos mínimos e respeitar isso. Porque se você não respeitar isso, você vai ter as consequências de uma redução ou de dormir pouco, que é você ficar cansado, ficar impulsivo, ter maior chance de ter depressão, transtorno de ansiedade, maior risco de acidente automobilístico, acidente de trabalho. Enfim, a vida não fica boa quando a gente dorme pouco. Na verdade, porque assim, tem gente que fala, eu dormi tantas horas. Você tem que ter uma média, né? E às vezes quando você dorme meio desregulado, mas mesmo assim fica bem, passa a ser, que hora que eu vou saber que eu estou com um distúrbio? Vamos falar assim. Então, a gente volta para aquilo que é quando a gente observa, quando a gente tem quando o sono é de baixa qualidade ou quando o sono é encurtado, ele tem pouca quantidade, ele vai provocar repercussões nas nossas atividades diurnas. Então, se você está aparentemente... Você fala de dia, eu estou cansada, por exemplo, você vai reclamar com sono. Sonolência diurna, prejuízo cognitivo, a memória começa a falhar, né? Aumento de impulsividade. Todo mundo que dorme mal, como é que você fica no dia? Como é que fica o teu humor? Fica irritado. Sua paciência cai bastante. Né? Qualquer motivo, a gente não tem paciência, a gente vai para o conflito.
Né? Então, uma boa noite de sono ele vai refletir em boas práticas durante o dia. Se você não tiver boas práticas durante o dia, ou se você estiver cansado, sonolento, com fadiga, humor ruim, possivelmente tem uma chance boa porque você teve uma noite de sono inadequada. Seja em quantidade, porque dormiu pouco, seja em qualidade, porque você está com alguma doença do sono. Eu acredito muito em coisa antiga, tá? Acredito muito em homeopatia, em planta e coisa de índio. A gente, quando estuda, né? Eu fiz faculdade também, fiz na área da odontologia, a gente tinha muita homeopatia. E eu lembro de um ditado da minha avó. E minha mãe sempre falou isso pra mim. Eu vou te fazer a pergunta. Ela falava assim, ó, minha filha, um dia sem dormir é igual 2 dias sem comer. É verdade isso? Olha que interessante o que você comentou. Essa frase eu não conhecia. Nossa, é a que eu mais escutei na minha vida. Mas olha que importante. Ó. Eu vou falar um pouquinho assim. A gente tem algumas funções do nosso organismo que são vitais. Respirar é vital? É vital. Se você não respirar, o que acontece? A gente morre. Sim. A alimentação é vital? É vital. Se a gente não se alimentar, a gente morre. O sono é a mesma coisa. Se a gente não dormir, a gente morre. Vamos pensar em um outro tipo de análise. Quando a gente se alimenta mal, o que acontece com o nosso organismo? Ele adoece. Sim. Se a gente dorme mal, o que acontece com o nosso organismo? Ele adoece também. Então a gente tem que ter o sono como uma função vital e importante para a nossa homeostase, para o nosso bem-estar. Então, respeitar a quantidade e a qualidade é essencial para que a gente tenha uma boa saúde. Ou seja, a alimentação, então, tem a ver com o sono também. Total. E as bebidas? Posso fazer um comentáriozinho? Que eu Pode. lembrei agora de alimentação e sono. Algo que todo mundo já passou, mas talvez não tenha entendido muito bem, eu vou dar um pouco no substrato um pouco mais científico, é o seguinte, eu vou fazer a pergunta para você, Rita. Quando você dorme pouco, ou de repente você tem que trabalhar mais, à noite, por algum motivo, está no computador, aí já é meia-noite, 1, 2 da manhã, aí você pega e vai abrir uma caixa de chocolate, sabe, de bombons ali? Você consegue comer um bombom só? Não. O que acontece? Porque eu não como mais, mas depende do que eu for comer, não. Isso. As pessoas que são privadas de sono, que dormem menos do que precisam, elas aumentam o que a gente chama de craving. A vontade de comer. Isso, a vontade de comer. Né? Então, quando vai pegar alguma coisa, vamos pensar no bis, que é fácil. Passou do horário, você não vai comer um bis, você vai comer a caixa inteira do bis. Né? Então, quem dorme pouco tem maior impulsividade relacionada à alimentação. Né? Então, tem alguns estudos que demonstram que as pessoas que dormem menos do que precisam têm maior peso. Né? E depois você regulariza esse tempo de sono, elas têm uma tendência de perder esse peso. De dar uma melhorada, de dar uma sentada. Facilita o controle do peso para facilitar o controle do apetite. Uma coisa que eu percebo muito também é a confusão, assim, quando eu tô com alguma insônia, vamos falar, quem eu procuro? Primeiro o povo começa a tomar chá. Eles acham que o chá do vizinho, do amiguinho, vai dar certo com o Zezinho. Depois de tomar chá, o vizinho toma melatonina, eu vou lá e tomo. Eu já vi gente falar isso pra mim. Eu falo da melatonina porque eu treino e na verdade, o meu endócrino, ele me passou com a 5-HTP, acho que e a GABA, e passou a melatonina. E às vezes, do dia que eu estava mais agitada, eu treinava muito, ficava com muita dor, eu não conseguia dormir, nem isso. E eu percebi que no outro dia eu conseguia dar a dormida, quando eu estava no dia de descanso, dar aquela relaxada melhor. E eu percebo que as pessoas tomam, além de chá, remédio, sem ser valeriana, que eu conheço também, famosa, e realmente faz sentido, porque não pode, eu não sei nem se pode. Mas eu percebo que a pessoa vai lá e eu compro também. Em tese, os fitoterápicos, a maior parte deles estão liberados mesmo, não é necessário receita médica. Liberado. A maior parte deles está liberada e não precisa de receita médica. Quanto à eficácia clínica, né, elas não... Você conhece de algum chá? Já ouviu falar? Que fala, não, nossa, conheço vários, conheço vários, porque é o que eu faço, Cidreira né? dá uma relaxada. O que eu posso... Se for pra gente falar de chá, o chá, eu brinco assim, que o chá de cor você não deve tomar para dormir. Então, chá preto, chá branco, chá verde, todos eles têm teofilina, que é algo semelhante à cafeína e é promotor de vigília. Preto e branco não, isso aí. Dá... Mas quando a gente vai falar chá de camomila, erva cidreira, sabe, capim-limão, tranquilo, tá? Então, de repente, eles não vão atrapalhar, com certeza. E aquele processo de você ali esquentar a água, ficar quietinho, espera a água ferver, prepara o chá, adoça, né, seja com açúcar ou principalmente com adoçante, depois toma devagar, ele é um momento da gente ir reduzindo, sabe, as nossas atividades, né? Isso aumentando a nossa propensão para o sono. Mesmo que não tenha um grande efeito terapêutico, essa ação comportamental ela nos auxilia. Né? Quanto ao efeito da valeriana, né, tem vários estudos que demonstram que, do ponto de vista terapêutico, a valeriana é tão eficaz quanto um placebo, ou seja, ela não tem ganho terapêutico. Entendeu? Deixa eu te falar uma outra coisa. Como eu sei que eu tô com insônia, para eu falar, eu tenho insônia. Porque um dia você pode dormir mal, de ansiedade. Tá? Agora, assim, a partir de que momento falar, epa, eu tô com insônia?
A gente divide tem várias maneiras a gente dividir a insônia ou diagnosticá-la. Talvez o mais fácil é o que a gente divide em insônia aguda e insônia crônica. Tá. Insônia aguda pode ser uma noite de sono mal dormida. O que é vamos pensar uma insônia inicial? É quando você demora mais do que 30 minutos para dormir. Tá, eu deitei e não consegui. E não conseguiu demorar mais do que 30 minutos. Sem desligar tudo, tá? Porque às vezes você também fica no celular esperando pegar no sono, aí não 30 né? minutos contado no momento que você se propôs a dormir e fechou os olhos. Tá? Porque hoje a gente fica na cama com os olhos abertos e pode estar com o celular, então aquilo ali não conta. Conta no momento, agora desliguei tudo e vou dormir. Demorou mais do que 30 minutos, isso pode ser insônia. Para ser insônia crônica, isso tem que acontecer pelo menos 3 vezes na semana nos últimos 3 meses, com prejuízo, né, na qualidade de vida. Então, se você tiver dificuldade para iniciar o sono, se você começar a acordar muito à noite, ou se você acordar muito cedo, né, tem gente, olha, eu queria dormir até às 7 horas e começa a acordar às 5. Então, insônia inicial para quem demora para dormir, insônia de manutenção, quem acorda muito à noite, ou insônia terminal para quem acorda mais cedo, se durar mais do que 3 meses, 3 vezes por semana, é insônia crônica. Se for insônia crônica, o que você deve fazer? Deve procurar um profissional. Porque provavelmente ou certamente é necessário... Tem tratamento e cura ou não? Tem. Os dois ou só o tratamento? Então, tudo depende do que a gente entende como cura, que a gente pode dizer assim... Assim, quem tem insônia não está em todo... Não dá em quem quer. Insônia dá em quem tem predisposição. Você deve conhecer algumas pessoas que têm um monte de problema e dormem igual uma pedra. Sim. E tem pessoas que... Inclusive, tem gente que tem problema e que dorme. Conheço você vê. Aí é uma fuga. Eu não, aí eu acordo, eu não durmo. Então, tem pessoas, talvez como você, assim, que olha, no outro dia eu vou fazer vai ter uma coisa pequenininha e já vai ter uma insônia. Né? Então tem que ver a predisposição. Então, para quem tem uma alta predisposição, talvez nunca dê para curar, mas dá para tratar e ficar bem. Para algumas pessoas é possível curar sim. Procura quem? O neuropsiquiatra. Qual que é a diferença que fica? Muita gente confunde às vezes. O neuro também pode dar o remédio, assim como o psiquiatra até, acho que na mesma... Pode ser qualquer profissional médico que conheça a medicina do sono. Então, hoje existe uma especialidade médica, de acordo com a Associação Médica Brasileira, que é a medicina do sono. Então, neurologista, ele faz 3 anos de neurologia e depois ele pode fazer uma outra especialização em medicina do sono. Psiquiatra também, otorrinolaringologista, pneumologista, até mesmo pediatra também pode. Então, desde que o médico ele faça a sua primeira residência e essa seja uma segunda. Muito e não sabem quem procurar, elas confundem mesmo. Tem que procurar um especialista em medicina do sono, que habitualmente, ou mais frequentemente, é neuro, otorrino, psiquiatra ou pneumologista. É o otorrino porque acaba caindo na história de apneia, né? Perfeito. Que o pessoal ronca. Outra coisa que fala assim, por que eu ronco? Mas tem gente que tem que pôr aparelho, tem tratamento, né? Isso, olha, vou falar algo de apneia do sono. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Então a gente vai falar de apneia do sono. Quantas pessoas, vamos pensar na prevalência de apneia do sono, de 100% que é a nossa população, qual a porcentagem de pessoas que você acha que tem apneia do sono no Brasil? Eu não sei, mas deve ser alto. Eu acredito que tem gente que tem e não saiba. Eu acho que esse é o problema. Por quê? Porque falta informação aqui. Mas dá um chute aí, vamos lá. Mas de quanto? De 100%? É. Para te ajudar um pouquinho, assim, diabetes é 12, hipertensão é 20. Eu ia falar 30, vou chutar alto. Posso falar? E acertou. E acertou. Então, olha só. É muito, hein? Então, 1/3 da população adulta hoje tem apneia do sono. Isso é mais do que hipertensão, é mais do que diabetes. E a gente fala pouco disso. Que não é debatido. E a gente fala pouco disso. Quando a gente fala que alguém que ronca, habitualmente, não, é que dorme bem. Não dorme bem. Quem ronca não está dormindo bem. Durante a noite, relaxa a musculatura, fecha a via aérea e o que acontece? Falta oxigênio. Se falta oxigênio para o organismo todo, para o cérebro, para o coração, para tudo. Como é que fica o outro dia? Fica cansado, fica sonolento, tem todas essas repercussões. E lembrando... E como que eu vou descobrir se a pessoa dorme sozinha? Porque se está com alguém, vai falar. E quem dorme sozinho? Então, a avaliação ela é clínica e depois precisa de um exame complementar. Do ponto de vista clínico, né, vai ter o relato de ronco, o paciente acorda sufocado, né, ele é sonolento durante o dia, tem pouca paciência, né, tem queixas de memória, acorda muito para ir ao banheiro à noite. Tudo isso é fenômeno da apneia. Né? Aí quando ele vai no médico, o médico suspeitou, ele vai pedir um exame. Habitualmente é um exame que é feito ou no hospital ou numa clínica, que a gente chama de polissonografia. O paciente vai lá só para dormir, é um exame indolor. Né? Ele vai lá à noite, dorme, no outro dia de manhã ele vai embora. E essa avaliação clínica, junto com esse exame, vai demonstrar se ele tem ou não tem apneia. No caso, eu vou puxar aí, estou falando da apneia, porque quando na odontologia a gente trabalhava um pouco com isso, mas eu percebo também que as pessoas que bebem muito acabam roncando, porque às vezes confunde, porque tem também aquele relaxamento e ela acaba... Não, eu só ronco quando eu bebo. Tá certo também, né? Então, não pode confundir, né? Em algum momento eu vi você falando do Rivotril, né? Seja o Rivotril, que é remédio tarja preta, né? Seja o álcool, eles promovem um grande relaxamento da musculatura que abre a garganta.
Então, se você tem uma musculatura que já está ali quase fechando, aí aquele dia você tomou um vinho, tomou uma cerveja, isso, relaxa mais o músculo, começa o ronco. Mesma coisa para o remédio do Rivotril, relaxa mais o músculo e daí pode promover o ronco. Eu vou puxar um outro assunto que eu também acho que é muito pouco discutível, que é o sonâmbulo. Até hoje eu não sei o que é ser sonâmbulo. Eu li, eu sou muito curiosa. Eu li que é uma fase mais profunda do sono e que você está dormindo. Você me corrige se eu estiver errado. Eu li isso em algum lugar, porque eu fui pesquisar. Eu falei, mas não é possível. Mas eu queria saber porque a pessoa não lembra. Ela anda, ela fala, aí você vê a pessoa e fala, mas o que está acontecendo? O sonambulismo é uma doença do sono e ele é caracterizado que em determinada fase do sono, que é um sono de ondas lentas, que é um sono profundo, a pessoa tem a gente chama de um despertar parcial. Parte do cérebro continua dormindo, mas outras partes do cérebro são ativadas. Então a parte de caminhar está ativada. Então a pessoa acorda, abre os olhos, caminha dentro do quarto, pode até ir para outros lugares, interage, né, e depois vai voltar a dormir, seja na cama ou em outro lugar. Né? E daí quando a pessoa é acordada, né, e fala, olha, né, eu te vi à noite caminhando, mexendo na cozinha, mexendo na televisão, ela não lembra, porque a parte relacionada à memória está dormindo, que é a parte do lobo temporal. E aí, o que faz? Então, de maneira geral, assim, quando a pessoa fica só restrita no quarto, a gente só faz medidas de segurança. Então, manda colocar uma tela na janela, tira tudo que possa causar algum acidente, vidro, sabe, faca. É comum em criança isso? É mais comum em criança, chega a ter 12%, 15% das crianças terem esse tipo de sonambulismo. Tem uma parte genética, né? Então, existem famílias, né, em que é mais frequente. Isso associado a fragmentadores do sono, vou dar um exemplo assim. Então, tem várias famílias, na verdade, que a criança, quando ela fica muito feliz, de repente é o aniversário dela, à noite ela vai reviver tudo aquilo no sonho. E aquilo fragmenta o sono. E daí aquela noite ela tem. Mas pode acontecer o contrário. O dia que ela levou uma bronca, chorou, ficou triste. É os dois. Isso, à noite ela vai lembrar disso, vai fragmentar o sono e ela vai ter sonambulismo também. O fragmentador pode ser uma doença. O dia sabe que ela está com uma virose, está com uma gripe? Também pode ter é uma predisposição genética junto com alguma condição que perturbe o sono. Isso leva ao sonambulismo. Que coisa, porque assim, é uma coisa que eu também acho que se fala um pouco e as pessoas assustam um pouco e às vezes tem até aquela história, acorda ou não, briga ou não, né? Porque tem gente, o que você está fazendo, o que está acontecendo? E a pessoa que fala dormindo? Então, a gente chama o termo técnico sonilóquio, né? O emitir sons durante a noite ele pode ser compreensível ou não. Né? A maior parte das vezes não é compreensível. A gente ouve a pessoa murmurando, gritando, né? Fazendo um grunhido, mas habitualmente não é compreensível. Quando é compreensível, costuma estar associado ao conteúdo do sonho. Não necessariamente é verdade ou mentira, não entra nessa condição, né? Mas é o que a pessoa... consciente ou não. Habitualmente é inconsciente. Inconsciente. Daí. Isso, a pessoa vai vocalizar aquilo que está sonhando. Então o emocional pode ter a ver também. Pode, não influencia. A gente falar daquela emoção, por exemplo, às vezes veio a pessoa comentar e conversar com a pessoa, vamos falar assim. Provavelmente, com certeza, ou na certeza a gente nunca vai ter 100% absoluta de certeza, mas provavelmente é o conteúdo de sonho que ela está tendo de algo que de repente seja positivo ou negativo que ela viveu naquelas semanas. Né? Mas não é uma doença falar à noite, tá? Aí tem até outra pergunta, posso tomar fitoterápico passiflora? A gente acho que já até comentou, né? A gente comentou da valeriana. Valeriana. Mas do passiflora a passiflora é maracujá. Né? O maracujá... Tem o suco, tem o chá, Isso. Eu gosto de suco. Onde tem mais... Assim, dentro do maracujá, até curioso, quando eu estava fazendo faculdade em Florianópolis, e já comecei a fazer pesquisa lá mesmo, quando era estudante, a gente começou a estudar maracujá. E dentro do maracujá, na fruta, na folha, mas principalmente na flor, você tem uma substância que lembra da mesma classe do Rivotril. Não é o Rivotril, mas da mesma classe. Então me falaram já para fazer o chá da flor, que é melhor, que ele fala da flor do maracujá. E é interessante que todo mundo fala, mas confunde que é uma coisa. Lembra da avó lá? Tava certa. Essas vó, não sei não o que eles faziam, gente. Eles pegavam essas plantas tudo aí, faziam uma confusão, que é muito engraçado. E, na verdade, a gente pode falar também de fatores. Tem fatores que podem levar à insônia se não for genética? Eu nunca tive, eu posso ter? Pode. Ou situações... Porque situações psicológicas também tem, né? Essas são situações da vida, né? Vamos pensar... Não tem como, né? Vamos pensar numa situação muito clara, triste, que está acontecendo agora, que é morte e luto. Né? Então, assim, a morte e o luto, ela é um insulto agudo, um estresse agudo muito intenso. Né? Você vai ter uma insônia aguda por conta dessa perda, desse ente querido, mas pode ser que depois de você ter esse estresse agudo, você possa desenvolver uma depressão.
E a depressão pode ser o fator de manutenção da insônia. Então, daí você teria um fator predisponente, que é a tua predisposição para ter insônia, um fator precipitante, que foi a morte do ente querido, e um fator perpetuante, que foi a depressão. Então, daí, habitualmente, quando for nesse caso específico, a gente vai tratar a depressão e a insônia vai melhorar. Vai dar uma melhorada. Isso, No caso, a gente fala assim, não só a insônia, mas as situações que podem levar. Então, assim, tem que ficar muito atento, viu, gente? Criança, também quem tem bebê em casa, às vezes mãe fica preocupada, né? Que é uma situação nova. As mamães geralmente ficam, mas eu vou te falar de mulher e a menopausa, que eu já ouvi falar que a menopausa também é... Ou mulher é hormônio mexe tudo, porque tem o hormônio do sono, não tem? O que você tá rindo de mim? Não, Por porque quê? estudou bastante, eu acho. Hã? Acho que você estudou bastante. É interessante, as primeiras perguntas estão boas, né? Ó, e você vê, é engraçado que eu não faço uma pergunta da pauta, né? É. Às vezes depende do assunto, fala, doutora, vai fazer pergunta. É que eu sou uma pessoa curiosa e eu gosto de falar de todos os assuntos. Não, e as perguntas que você está fazendo são bem interessantes, porque eu acho que ela tem... E porque isso acontece ela com vai a trazer bastante mulherada. informação para o teu público. Graças né? a Deus. Vai trazer bastante informação. É do dia a dia mesmo que tem prática. Então, a menopausa, né? Então, a mulher tem um ciclo reprodutivo que começa lá na adolescência e vai até os seus 40, 50 anos. Durante a idade reprodutiva, a mulher tem um ciclo, tem um ritmo de vida, mas quando chega a menopausa, existe uma maior incidência de ter transtornos do sono, principalmente insônia. A redução dos hormônios femininos faz com que não são todas Estrógeno, as mulheres. progesterona, Isso, principalmente os dois hormônios. A queda deles faz com que uma maior frequência, uma proporção das mulheres vão ter queixa de insônia. Insônia porque não consegue consolidar o sono e outras vezes pelos próprios sintomas da menopausa, a gente chama de folgagem, aqueles calores, né? Eles falam, sua tudo dor. aquilo fragmenta o sono. E até hoje acho que nem deram uma melhorada. Eles falam que tem que fazer reposição hormonal, uma guerra ainda entre uns e outros, né? Tá aí que nem a guerra do coronavírus. Você nunca sabe, um fala isso, um fala aquilo, você não sabe, eu tenho medo de falar. Realmente, por isso que eu falo, eu acho que a vida tudo é se informar, mas informar correto, né? Perfeito. Ter muito com cuidado, que hoje com essa história de mídia social, WhatsApp é muito rápido, é muito fake informações erradas. Por isso que eu acho que uma entrevista dessa, a gente tem que tentar. A gente não faz consulta, né? Eu lembro muito bem disso. A gente faz um papo para tentar, assim, que você absorva, né, o máximo, né? Olha, mas o que eu posso dizer assim, de novo, teu público que tem sorte, enfim, mas ainda bem que você está falando isso. Então, a gente tem uma avalanche de informação. Né? Você era da saúde, eu também sou. Né? Então, qualquer um tem acesso à informação. Mas não é fácil a gente saber o que é boa informação e má informação. Sim. Então, é importante, né? Canais como o seu, ou jornalistas, enfim, canais de pessoas que têm responsabilidade com a informação, que possam fazer essa seleção, essa curadoria do que é correto e do que não é correto. Porque hoje, informação você encontra em qualquer lugar de tudo quanto é jeito. Sim. Mas boa informação, não. Né? Eu acho que hoje é bonito ver você fazendo isso. É uma entrevista boa, né? Acho que tentamos falar aí do sono, da insônia. Inclusive, você procura um médico responsável, especialista na área, como ele falou. Pode ser o otorrino, pode ser um neuro, pode ser o psiquiatra, né? Porque às vezes eu fico chateada das pessoas não se conhecerem e já ir pegando remédio do vizinho. Eu falo muito isso, que às vezes você confunde muito, igual a enxaqueca. Você fala aí que tem muita pessoa, não, eu tô com enxaqueca. Não tem. Às vezes é só uma outra situação e você acaba tomando um remédio que nem precisaria. Fazer um comentário contigo, olha, no consultório, né, que a gente atende, o que eu mais faço, quando o paciente chega com insônia, o que mais a gente faz é tirar remédio para dormir. O melhor tratamento para insônia não é remédio. Eles viciam nisso, Alain. Eles viciam. Não é? Eu percebo assim, gente nova, bem nova, assim, às vezes a gente está em rodas assim. O que eu tô? Meu Rivotril, você já saiu até brincadeira, né? Rivotril. Eu falei, gente, que é isso? Por que eu preciso daquilo? Né? Melhor eu me conhecer, o que está acontecendo, me permitir para que faça isso. Olha, não dormir por causa disso. Não, hoje eu preciso de ajuda, hoje não. Porque isso é muito sério. E assim, parece que quando tá uma coisa mais viciante, fica mais, né? Então, assim, tem que se cuidar mesmo. Mas tem alguns aspectos que você colocou. Um é se ele causa dependência ou não. O Rivotril, as medicações tarja preta causam dependência física, tá? A segunda que vem de um comportamento da nossa sociedade. Né? Você falou só tem que se conhecer melhor. O processo de autoconhecimento ele é muito mais trabalhoso do que tomar um comprimido. E às vezes a gente nem gosta de se conhecer, né? Isso. É o que está acontecendo na quarentena. Muita gente não está se suportando, está tendo separação, está tendo violência, suicídio. Ou seja, se você não se portar, como que vai, né? Eu fico pensando, quem vai, né? Pensando assim, é muito difícil mesmo. Gente, mais uma outra coisa que a gente pode, acho que terminar a entrevista assim, Alain, falando, a gente falou de alimentação, mas de aspectos que eu possa fazer para melhorar meu sono, por exemplo, que eu acho que muita gente não faz. Eu brigo com umas 3 amigas. Ontem a gente até discutiu isso, que é sobre atividade física.
Porque eu sou uma pessoa que fala, viciada. Não sou. Eu sou uma pessoa que faço 3 vezes na semana e não perco as minhas 3 vezes. E quando eu não faço o treino exatamente como ele é, realmente é aí que eu não durmo. É como se eu precisasse dele para gastar a minha energia. Eu já me conheço assim. E as pessoas que nem a minha amiga, eu não consigo andar 1 quarteirão. Falei, não consegue porque você nunca andou. Se você começar hoje, amanhã você anda 2. Então, assim, e vai fazendo, porque se você nunca fazer atividade física, é importante ou não para o meu sono? De maneira, como regra, a atividade física ela é essencial para o sono. Como regra, para quem tem insônia, então, a particularidade é que procure não fazer atividade física à noite. À noite. Faça durante o dia. Então, mas até que horário? Depende muito do horário que a pessoa... Eu vou dar um exemplo assim, ó. Quando a gente faz uma atividade física intensa, a gente libera um hormônio que chama cortisol. O cortisol, ele promove alerta, a gente fica ligado. Conheço, é o do estresse. Isso, é esse mesmo. ele fica no organismo durante 4 horas. Então, vamos supor, de repente você fez um treino pesado, que foi até às 9 horas da noite. Então vai ficar 10, 11, meia-noite, 1 da manhã que você vai conseguir dormir bem. Entendi. Tá? Então, tem outras pessoas que não tem esse problema, para quem não tem insônia. Mas para quem tem insônia, não pode fazer atividade física à noite. Atividade física intensa. Isso é muito importante. Isso. Não, porque comigo mesmo já aconteceu. Por exemplo, às vezes você que nem o corpo fica tão cansado e dolorido que você não consegue relaxar. Isso, aí você não consegue fazer pesado, um bom repouso. Porque você acaba, né? Eles falam que a gente libera as fibras também, que acaba machucando, lesionando, ainda mais que no caso de hipertrofia, né? A gente fala. Então, assim, acaba sendo difícil. Por isso que tem que habituar. Fala, igual você trabalha o dia inteiro. Certo é você treinar de manhã, porque senão, à noite eu não consigo. Então, já treina de manhã. Ou no horário do almoço também, né? Do ponto de vista de sono, nem sempre é possível para todo mundo, o melhor horário é pela manhã. Porque senão... Você já libera o cortisol te deixa mais ligado, mais a tempo, você já usa isso para a vida já. Já no meio Isso, durante o dia. Pela manhã, o ideal seria fazer atividade física ao ar livre, aí você já teria um pouco, né, da luz solar, que é mais saudável pela manhã, vitamina D, a vitamina B também está relacionada com o sono. Água também tem a ver com quantidade de água ou não? Tem, enfim, a gente não deve fazer... Porque tem gente que não toma água, tem gente que toma muito e fica fazendo xixi a noite inteira. Isso, você não pode tomar na parte noturna, antes de dormir, né, a gente fala assim, que antes de 1 hora... Na última hora, antes de você ir dormir, você pode tomar até 300 ml de água. Tá. Né? Senão vai fazer xixi mesmo. Senão você vai encher a tua bexiga e vai ter que acordar 1, 2, 3 vezes à noite para ir ao banheiro. E acorda mesmo, né? Acorda. E se for com álcool, a frequência é maior ainda. Ou seja, não tem jeito. Tinha uma época que eu fazia mais, agora eu acho que eu estou bem tranquila. Inclusive, hoje minha noite foi ótima de sono e eu estava precisando dormir. Fazia tempo que eu não dormia tão bem, acho que foi por causa do meu aniversário. Esse microfone tá ótimo, viu? Alan, obrigada, foi muito bom falar com você. Eu adoro aprender também um pouquinho mais e passar para o meu público aí. Eu acho que nós falamos tudo, né? Se tiver alguma coisa a mais que você quiser colocar, que eu possa ter esquecido e que você acha importante, além dos exercícios, alimentação, dos fatores. Posso falar de um tópico? Sim. Né? Um tópico que está relacionado à exposição à tela plana, no final das contas é celular. Então, assim, envolve melatonina. Lembra que a gente produz melatonina? Sim. Né? E a produção de melatonina... Que é um hormônio natural também. Isso, hormônio natural que a gente produz e que induz o sono. Tá. Só que a produção de melatonina, ela só é liberada quando a gente tem a diminuição de exposição à luz. Tá. Então, se a gente está com o celular, né, na frente do nosso rosto, eu tenho uma emissão de luz na frente do rosto, bem aqui. Ou seja, então... Aí você não libera a melatonina. Então, assim, se você está tendo uma baixa qualidade de sono, se você está tendo insônia, você não deve se expor à luz, né, antes de dormir. Imagina quem fica no computador, então, à noite. Computador, televisão, hoje fica vendo Netflix numa tela enorme, com um monte de emissão de luz. Né? Então, assim, para quem não tem insônia, não tem problema, faça, né? Tá tocando a vida. Mas para quem tem insônia, naquela última hora, antes de horário de dormir, você tem que reduzir a exposição à luz. Tá. Seja luz ambiente, luz do celular, luz do computador ou mesmo da televisão. Ou seja, senão você vai demorar ainda mais para dormir, né? E vai perder a qualidade do seu sono aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Rita. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.